Então, estamos aqui com o mini teste 2 para efetuar a correção dos exercícios. Então, vamos começar com o número 1. O número 2 é o seguinte: calcule a corrente na resistência 5 no circuito abaixo usando o método de sobreposição. Calcule também a potência dissipada na resistência. Então, aqui o que querem? Querem a corrente que passa na resistência 5, nessa resistência aqui, e também pedem para calcular a potência que é dissipada na mesma resistência. Então, temos aqui os dados. Deixa eu passar aqui. Temos que E1 é 20. Temos a fonte de corrente J2, que é 0,85 amperes. Resistência 1, 15 ohms. Resistência 3, 25 ohms. Resistência 4, 20 ohms. Resistência 5, 40 ohms. E a resistência 7, que é igual a 18 ohms. Então, aqui o método que nós devemos usar é o método de sobreposição. Então, o primeiro passo nesse método seria primeiro identificar o sentido das correntes que passam. Então, vou começar aqui pelo meu circuito original. Então, aqui eu vou chamar a intensidade que passa daqui de I1. Essa intensidade que eles marcam aqui não é necessariamente obrigatório que tu tenhas o mesmo sentido do que está aqui. Tu podes escolher outro sentido. Aqui é uma questão de marcar para saber onde tu vais calcular. Então eu vou escolher um outro sentido que não é este. Vou considerar esta aqui como I1. Ok. I1. Aí o quê? Chamar esta aqui de I2. Duas entram, uma sai. Vou chamar esta de I. Aqui é I quantos? A resistência. Não, aqui é I3. A resistência que está aqui é a resistência 3. Resistência 3. Vou chamar esta aqui de I. Esta aqui de I5. Ok, para facilitar, vou mudar o sentido desta. Vou mudar para cá. Uma entra, duas saem. Só para ficar mais. Essa aqui da fonte vai para cá, que é a J. Vou chamar de I só, que é de J2. Aqui duas entram, uma sai. Essa vai para baixo, vou chamar de 4. E essa aqui é I1, essa aqui é I7, que vai para lá. Essa é I1, que é essa daqui. E aqui também, mas o que? Essa aqui é I. Então, já desenhei, já mostrei as minhas correntes. Agora o que preciso fazer? Eu preciso remover a fonte de tensão. Vou fazer um cálculo onde eu removo a fonte de tensão e um cálculo onde eu removo a fonte de corrente. Então vou começar a remover a fonte de tensão. Então vou dizer aqui, ok, para E1, que é quando eu removo essa fonte. Então eu vou desenhar o circuito sem essa fonte. Então, tirando a fonte, ficamos com um shunt aqui. Eu só vou te sinalizar para mostrar que aqui antes tinha a fonte 1. Então, fazendo isso, vou desenhar o circuito novamente. Aqui é outra resistência. Aqui também. Esse daqui. E aqui vamos manter essa fonte aqui de corrente, J3. E não, daqui, o que tem que fazer de novo? Tem que nomear as resistências de novo. Aqui era 1, aqui era 5, embaixo era 7, aqui era 4, aqui era 3. Então o que tem que fazer aqui é fazer a situação das correntes de novo. Então, aqui tu escolhes como tu quiseres. A ideia é partir da fonte de corrente. Então, saindo da fonte de corrente, temos a I. Agora essa aqui é a I'.
tem que ser diferente desta aqui que calculaste aqui. Então, aqui também, e 4 linhas. Depois, duas saem, uma entra, né? E duas entram, uma sai. Aqui é 5 linhas. Depois aqui, esta aqui, chamar de I3 linha. Aqui, I1 linha. Então, depois de dar nome às novas correntes, aqui vou chamar também de J2 aqui, né? J2 linha, só para diferenciar. Então, agora nós vamos usar aquela lógica que nós usamos já antes, nos exercícios do primeiro teste, que é olhar desde cá, deste lado, para cá. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui temos um nó. Então, fazemos esse paralelo, esse paralelo deste aqui. Em seguida, fazemos o serial desses três, paralelo com esse, e fazemos quebras de corrente. Então, vamos prosseguir. Vamos calcular a resistência desse aqui, a resistência 13. Então, a resistência 13 será igual a resistência, aqui é a 13 linha, né? A resistência 13 linha é igual a resistência 1 linha, e aqui também as resistências são linha, essas aqui são linha, porque já não é o mesmo circuito. Então, a resistência 1 linha vezes a resistência 3 linha dividido a resistência 1 linha mais resistência 3 linha. Então, ficamos com o quê? Ficamos com 15 vezes 25 dividido por 15 mais 25. Aqui ficamos com isso dá 375 por 40. E ficamos com o resultado resistência 3 linha, ficamos com 9,375 ohms. Então, fizemos o cálculo da resistência 3 linha. Então, agora temos que desenhar esse circuito com a situação já resolvida desde aqui. Então, quando fazemos isto, vamos começar a desenhar o circuito a partir dessa parte aqui. Então, vamos ficar com essa resistência aqui. A resistência agora é a resistência 13, R13. A resistência 13, o que acontece com ela? Depois temos essas duas aqui, que é a resistência 5 e a 7. 5 e a resistência 7. Em seguida temos a paralelo aqui do 4 e a fonte de corrente. Então aqui é J2, aqui é a resistência 4, resistência 5, aqui é linha, né? R4 linha, R5 linha, R7 linha e R13 linha. E não, agora é que nós precisamos fazer. Nós podemos constatar que essa situação aqui é uma situação que está em série. Então podemos fazer esse cálculo da resistência série daqui. Então vamos ficar com a resistência. Aqui temos o quê? Temos a resistência 13, a 5 e a 7. Então é a resistência 1357, que será igual a soma de todas as resistências. A resistência 3, aqui é linha, né? Isso aqui é linha. 13 linha, mais a resistência 5 linha, mais a resistência 7 linha. Então, fazendo a substituição aqui, ficamos com 9,375 mais 40 mais 18. Então, ficamos com 67,375 ohms. Essa aqui é a resistência 1357 linha. 1357 linha. Então, depois disso, essa situação toda aqui fica essa resistência que depois estará em paralelo com a R4 linha. Então vamos desenhar essa situação nesse paralelo. Então aqui vamos ficar com essa resistência que nós calculamos agora, que é a resistência 1357 linha, e vamos ficar aqui com a resistência 4 linha. Isso, né? Sim, resistência 4 linha e a fonte de corrente aqui. Fonte de corrente é J2 linha. Então,
aqui temos que fazer esse paralelo aqui para encontrar a resistência equivalente do sistema. Então, a resistência equivalente linha será igual à resistência que está aqui, a resistência 1, 3, 5, 7 linha, veja a resistência 4 linha, dividido pela resistência 1, 3, 5 linha, 3, 5, 7 linha, veja a resistência 4 linha. Então, ficamos com, fazendo esse cálculo no final, ficamos com 15,42 ohms, que é o resultado desse cálculo aqui, só para não ocupar tanto espaço assim. Então, depois vamos desenhar o circuito com a resistência equivalente. Então, ficamos com a resistência equivalente aqui e a fonte de corrente aqui, que é J2 linha. Então, nós temos que lembrar, né, que as intensidades que nós estamos a trabalhar são essas aqui. Então, quer dizer que a intensidade que está aqui é esta que está aqui. Então, o que nós podemos concluir aqui? Que a intensidade linha é igual a J2. Igual a J2 linha. Que também será igual a 0,85 amperes. Isso aqui também é a mesma coisa que intensidade equivalente linha. Então, com essas constatações, podemos começar a trabalhar com a nossa quebra de corrente. Então, quebra de corrente como funciona? Olhamos daqui para cima o que acontece. Então, o primeiro passo é calcular que é a intensidade que passa nesses dois aqui. Nós sabemos que a intensidade equivalente do sistema é 0,85, aqui 85, né? 85. Sabemos que é 0,85. Então, a intensidade que passa nesses dois é a mesma que passa, a intensidade que entra nesses dois é a intensidade que vem daqui. Só que os dois estão em paralelo. Tem que fazer a quebra de corrente para saber a intensidade de cada um. Então, vamos fazer quebra de corrente. Ficamos com, ajustar aqui. Então, intensidade de 4 linhas. Então, é a intensidade que está em paralelo a 4, que é 1,357. Então, é a resistência 1,357 linha. Veja a intensidade que entra. A intensidade que entra é a intensidade de linha. Que é a intensidade que vem daqui. Esta aqui. Isso tudo dividido pela resistência 4 linha mais a resistência 1,357 linha. Então, ficamos com 0,85. Veja a nossa intensidade equivalente que calculamos aqui. Intensidade de 1,357 linha. É 67,375. Tudo isso dividido pela soma dessas duas. Essa soma dá 107,375. Então, fazendo essa divisão aqui, ficamos com 0,316 amperes. Então, essa aqui é a intensidade de 4 linhas. Só que também temos que determinar qual é a intensidade que passa aqui nessa situação. Então, ficaremos com a intensidade 1,357 linha sendo igual. Então, o que vai acontecer? Vamos escrever a mesma fórmula, só que a única coisa que muda é que o paralelo agora era 4 linhas. Então, era 4 linhas, veja a intensidade que entra, a intensidade de linha, dividido pela soma de 4 linhas, mais resistência 1,357 linha. Então, ficamos com 0,85, veja a resistência 4 linhas, que é... Não, calma, esse aqui não dá esse resultado aqui. Aqui dá 0,533 amperes. Esse resultado aqui de cima. Vezes 40 dividido por essa soma aqui, que é 107,375. Aqui é que dá esse valor aqui, que é 0,316 amperes. Então, em seguida, o que precisamos fazer? Eu estou a evitar fazer cálculos que é para perceberem a lógica em si do vídeo, do que andar a calcular, é mais tempo e tal. Então,
Em seguida, o que temos que fazer? Temos que calcular, calculamos a intensidade que passa aqui, nessa situação aqui. Só que essa situação é essas três aqui. Então, o que nós vamos constatar agora? Se isso aqui está em série, quer dizer que a intensidade que vem daqui é igual a essa, é igual a essa, é igual a essa. Então, vamos ter o seguinte. Que a intensidade 1, 3, 5, 7 linhas é igual à intensidade que passa em 13 linhas. E também é igual à intensidade que passa em 5 linhas. Também é igual à intensidade que passa em 7 linhas. Isso tudo é igual a 0,316 amperes. E não, só que o que acontece? Essa resistência aqui provém desse paralelo dessas duas. Não tem que fazer quebra de corrente também. A intensidade que entra agora é a intensidade podemos chamar de intensidade do que? Podemos chamar de qualquer nome que tem aqui, né? Podemos chamar de intensidade 5, intensidade 1, 3. Eu vou chamar de 1, 3. Então, intensidade 3 linha é igual a intensidade que entra, intensidade 1, 3 linha, vezes a resistência que está em paralelo, a resistência 1, que está em paralelo a esta, dividido pela resistência 1 mais a resistência 3. Essas são em linha, né? Então, ficamos com 0,316 vezes a resistência 1, nesse caso é 15. Sim, é 15 dividido por 15 mais 25. Então, aqui ficamos com... Fazendo essa divisão, ficamos com 0,1185 amperes. Então, em seguida, vamos fazer a quebra de corrente para encontrar quem é a resistência, a intensidade que passa aqui. Agora o paralelo é R3. Então, ficamos com o seguinte. A intensidade 1 linha é igual a intensidade 1, 3 linha vezes a resistência. Agora a resistência é paralela à resistência 3 linha. Dividido pela resistência 1 linha mais a resistência 3 linha. Então, ficamos com 0,316 vezes 25 dividido por 15 mais 25, ficamos com 0,1975 amperes. Então, aqui já calculamos as intensidades em todas as situações quando tiramos a fonte de tensão. Então, precisamos fazer o cálculo também para quando retirarmos a fonte de corrente. Então, no primeiro caso, nós removemos essa fonte aqui. Ficou essa situação. Calculamos as intensidades todas. Então, agora vamos precisar fazer o mesmo, mas retirando a fonte de corrente. Então, qual é o processo agora? Então, é escrever agora para J2. Aqui, vamos escrever para J2. Então, vamos desenhar o circuito sem a fonte de corrente, sem essa fonte de corrente aqui. Então, vamos desenhar aqui o circuito. Vamos ficar com a fonte de tensão, que é 1. Aqui a resistência 1, resistência 3. Aqui também tem a resistência 7. Aqui a 4. Aqui a 5. E aqui vamos remover essa fonte de corrente. Então, quando removemos a fonte de corrente, ficamos com uma diferença de potencial aqui. Então, é como se tivesse uma outra fonte aqui. Então, vamos ficar com A e B aqui. Aqui é onde ficava a J2. Então, aqui é R4, R5. Aqui vamos chamar de duas linhas. R7, duas linhas. R3, duas linhas. R1, duas linhas. Então, aqui também vamos determinar os sentidos das correntes. Então, eu vou dizer que aqui vou chamar de I1, duas linhas. Aqui vou chamar de I3, duas linhas. E aqui, não, aqui 5, duas linhas. E aqui vou chamar de I3, duas linhas. Aqui embaixo também posso colocar, né? Aqui é I7, duas linhas. Mais o que dá para pôr aí? E também temos I4 que está na fonte. Ok. Acho que é o suficiente. Então, o que acontece com esse circuito? Nós agora temos que olhar. A fonte agora está aqui. A fonte de corrente.
Então temos que olhar daqui para lá. Podemos ignorar essa situação aqui, olhar para isto aqui. Essas três estão em série, essas aqui. Então vamos fazer o cálculo deste aqui em série. Vamos desenhar o circuito para essas três resistências em série. Então vamos ficar com o quê? Vamos ficar com E1 aqui, a resistência 1, a resistência 3, aqui ficamos com essas três ficam em série, então fica uma única resistência. E essa aqui será a resistência o quê? Aqui é 4, né? 3, 4, 5, 7. Então a resistência não, 3 não. É 4, 5, 7 só. 4, 5, 7. Então, ficamos com o quê? Resistência 4, 5, 7. Aqui é 2 linhas. 2 linhas é igual a resistência 4 linha, 2 linhas, mais resistência 5, 2 linhas, mais resistência 7, 2 linhas. O que ficamos? Ficamos com 20 mais 40 mais 18. Então, ficamos com 78 ohms. Então, aqui é a resistência 1, aqui é a resistência 3. Então, agora ficamos com uma situação de paralelo. Então, vamos ter que desenhar o circuito de novo para essa situação específica. Então, estamos aqui de novo com a nossa fonte de tensão. Aqui é a nossa resistência 1. Aqui a resistência 1, 2 linhas, 2 linhas. E aqui, esse paralelo aqui, fica a resistência 3, 4, 5, 7. 3, 4, 5, 7, 2 linhas. Aqui R1, 2 linhas. Então, vamos fazer esse paralelo. Então, o que é a resistência? Essa resistência aqui vem de onde? 3, 4, 5, 7 é igual. A resistência aqui, essas duas estão aqui em cima. Vamos fazer esse paralelo. Então, é o que? Aqui é 2 linhas. Não, resistência 4, 5, 7, 2 linhas. Veja a resistência 3, 2 linhas. Dividido para a resistência 4, 5, 7, 2 linhas. Veja a resistência mais a resistência 3, 2 linhas. Então, ficamos com 25 vezes 78 dividido por 25 mais 78. Então, isto aqui no final dá 18,93 ohms. Então, em seguida, a resistência equivalente, vamos fazer o serial dessas duas. Vamos desenhar o circuito para esse serial em específico. Então, ficamos aqui com fonte e a resistência equivalente. Agora a resistência equivalente é 2 linhas. Então, o que é a resistência equivalente 2 linhas? A resistência equivalente 2 linhas é igual a resistência 1, 2 linhas, mais a resistência 3, 4, 5, 7, 2 linhas. Então, ficamos com o quê? Ficamos com 15 mais 18,93. Então, ficamos com 33,93 ohms. Então, o próximo passo, como fizemos antes, é calcular as nossas correntes. Então, o que podemos constatar aqui? Temos uma fonte de tensão. Então, a corrente que passa aqui é pegar a resistência equivalente dividido pela tensão do sistema. Então, intensidade equivalente 2 igual a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente 2. Então, ficamos com o quê? Por 20, que é a tensão da fonte, dividido por 33,93, calculamos agora. Então, ficamos com uma intensidade de 0,589 amperes. Então, qual é o próximo passo depois disso? Agora é observar esse impacto disso aqui em cima. Nós podemos constatar que a intensidade que passa aqui é a mesma que passa nesses dois. Então, o que podemos dizer agora? Podemos dizer que intensidade equivalente é igual à intensidade de 2 linhas, né? É igual à intensidade 1, 2 linhas, também é igual à intensidade 3, 4, 5, 7, 2 linhas. Isso é igual a 0,589 amperes. Então, com essa constatação, agora nós podemos voltar e efetuar a quebra de corrente. Então, a intensidade que passa aqui é a mesma que passa aqui, mas esta aqui vem de um cálculo anterior aqui atrás, que é um paralelo. Então, nós vamos fazer quebra de corrente. O paralelo é 457. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, intensidade 3, 2 linhas. A resistência que tem paralelo a 3 é a resistência 457. Então, a intensidade que entra
podemos chamar de I equivalente, podemos dar qualquer nome que nós demos aqui atrás. Podemos dar qualquer um desses nomes. Vou chamar de I. Vou chamar de quê aqui? Vou chamar de... esse aqui o quê? Essa intensidade é I aqui, não é I1, é isso. Então, vou chamar de I. Linhas será o que? Será a intensidade 1 vezes a intensidade, vezes a resistência, que está em paralelo, que é a 457 dividido pela resistência 3, aqui é duas linhas, né? A resistência 3, duas linhas, mais a resistência 457, duas linhas. Então, ficamos com essa resistência, essa intensidade nós calculamos que é 0,589 vezes essa resistência aqui, são 78 por 78 mais 25. Então, ficamos com o resultado final de 0,446 amperes. Então, fazemos agora o mesmo, usamos a mesma lógica, calculamos a intensidade que passa aqui. Agora, para calcular que passa aqui, vamos fazer outra quebra de corrente. Então, agora quem está em paralelo é R3. Então, vamos ter que intensidade 457, duas linhas, é igual a resistência, é igual a resistência 3, veja a intensidade 1, né? Aqui a intensidade 1, duas linhas, né? Duas linhas, resistência 3, duas linhas, dividido pela resistência 3, duas linhas, mais a resistência 457, duas linhas. Então, ficamos com o quê? Com 0,589 vezes 25 dividido por 78 mais 25. Esse resultado dá 0,142 amperes. Então, o próximo passo, como estamos aqui no nosso circuito, aqui nessa parte, nós sabemos que esse R457 é essa resistência serial aqui. Então, a intensidade que passa aqui é igual à intensidade que passa em cada um deles. Então, vamos teremos aqui que a intensidade 457 duas linhas é igual à intensidade que passa em 4 duas linhas, também igual à intensidade que passa em 5 duas linhas, também igual à intensidade que passa em 7 duas linhas. Tudo é igual a 0,142 amperes. Então, o próximo passo, nós já fizemos os dois caminhos. Quando removemos a fonte de corrente e também quando removemos a fonte de tensão aqui atrás e quando removemos a fonte de corrente. Agora o que nos resta é fazer a sobreposição. Então, teremos aqui sobreposição. Então, na sobreposição, como é que funciona? Então, temos já nosso primeiro circuito que desenhamos. Então, o exercício começou... Onde começou o exercício? Começou aqui, se não me engano. Foi aqui? Não, isso aqui é número... Não, começou aqui mesmo. Então, temos nosso circuito original. Este aqui. Então, vamos comparar todas as intensidades a partir daqui. Vamos começar de I1. I1 vai para lá. Então, I1 é igual a I1 linha, vai para o mesmo sentido. Então, I1 linha é positivo. Depois, vamos o outro I1 duas linhas, é este aqui, e vai para lá. Então, ficamos com o quê? Com esse aqui que coincide, é positivo, esse aqui não coincide, é negativo. Então, vamos ficar com o seguinte. Deixa eu avançar para a próxima folha. Então, vamos ficar com o quê? I1 é igual a I1 linha menos I1 duas linhas, seguindo aquele sentido. Então, vamos com 0,1975 menos 0,589. Então, ficamos com menos 0,3915 amperes. Então, fazemos a mesma coisa agora para o I3, no caso, né? I3, que é essa que está aqui. Então, no circuito original, I3 está a subir. No circuito de I1 para fonte de tensão, também está a subir. Para a fonte de corrente está a descer. Então, fazemos a mesma coisa. Então, ficamos com I3 igual a I3, uma linha, menos I3, duas linhas. Então, ficamos com 0,1185 menos
0,446. Então ficamos com menos 0,3275 amperes. Então agora fazemos o mesmo para I4. I4 está no circuito. I4 está aqui, está a descer no circuito original. Para a fonte está a descer também. Para aqui eu não desenhei, mas devia estar a subir esse I4 aqui. Isso, tinha que estar a subir o I4. I4 duas linhas. Então, mas isto é uma questão de escolha que tu fazes nas intensidades, sim. Então ficamos com I4 uma linha menos I4 duas linhas. Então ficamos com o que? 0,533 menos 0,142. Então ficamos com 0,391 amperes. Então fazemos o mesmo para a I5. I5. Vamos voltar para o circuito original. Quem é I5 no circuito original? Esta aqui vai para a direita. No circuito da E1 é esta aqui. No circuito da E2 é oposta. Então fazemos I5 é igual a I5 uma linha menos I5 duas linhas. Ficamos com o que? 0,316 menos 0,142. Então ficamos com 0,174 amperes. Então depois fazemos o mesmo para I7, né? I7 no circuito original, o I7 é positivo, segue o circuito, menos I7 duas linhas que é negativo. Isso estou a seguir os sentidos que eu escolhi. Tu, se fores a escolher um outro exercício, pode não bater os sentidos, não tem que vir para cada caso. 174, também a mesma situação. Só que no exercício só pediam para calcular I5, então bastava só calcular I5 nesse exercício, que é 0,174 amperes. E depois pediam para tu calcular qual é a potência dissipada nessa resistência. Então, é dizer o quê? Potência em 5 seria igual à intensidade que passa em 5 ao quadrado vezes a resistência de 5. Então, vai ficar com o quê? Com 0,174 quadrado vezes a resistência de 5, que é 40. Então, vai ficar com 1,21 watts. Então, esta aqui é a resolução do exercício número 1 do mini teste 2. Então aqui é número 1. Okay. Número 1 do mini teste 2. Então eu vou dar uma passada aqui, que é para no momento da revisão não se perderem. Então aqui também. Ixi. Ok. Então é isso. Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.